Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui unidos todas as manhãs, seguindo a palavra de Deus, aprendendo da mesma, e que sempre é um prazer, né? De cada irmão, cada irmã. Estou aqui com a camisa do Projeto Neemias, hoje nossa grande abertura no Tempo Central, e quero convidar você para estar presente. Vai estar também sendo transmitido para todo o nosso Brasil, para vários países, e nós vamos estar hoje no Templo Central fazendo a abertura. Ontem estivemos lá até 10h30 no terreno, o mutirão continua até 4h30 da manhã, até 5h30, e estamos juntos nesse grande projeto para a glória de Deus. Pedimos aos irmãos que orem, que nos ajudem em oração, cada irmã, cada irmão, para Deus abençoar, em nome de Jesus. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que ouro é esse amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel, Deus que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás, de que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo na celestial mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Essa é a palavra que nós cremos, a palavra de Deus, e nós louvamos a Deus, porque essa palavra é santa, é pura e é verdadeira. Vamos ler Êxodo 24, 3 e 4. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. 3 e 4. 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o poder, escutem bem, o poder do que está escrito. Olha o que diz novamente o verso 4, vamos lá. O poder do que está escrito, vamos lá. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E Moisés escreveu, se vocês analisarem, catave é o verbo escrever. Aqui está no imperfeito, se não me foge a memória, esse verbo aí está no imperfeito, né? Também chamado de incompleto. Nós temos o completo e o incompleto. O tempo verbal em hebraico difere-se do tempo verbal em português.
porque na verdade, quando nós estudamos o português, nós temos o presente, passado e futuro. Mas, por exemplo, esse incompleto, esse imperfeito, a sua tradução, ela segue diversos significados. Nós não iremos entrar nesse detalhe aqui. Mas ele escreveu, e Moisés escreveu. Entenda que naquela época, quando alguém fazia um contrato, os termos do contrato sempre eram lidos, sempre eram proclamados publicamente, para que as pessoas pudessem lembrar daquilo que havia sido firmado, daquela aliança que havia sido realizada. Então, imagine se a lei não fosse escrita, como era que a geração que viria ia tomar conhecimento. E Deus ia ficar nesse processo sempre de estar revelando, de maneira nenhuma. Por isso que ele pediu para se registrar, ou seja, escrever o que ele queria colocar para o seu povo. Por isso que nós louvamos a Deus, porque nós temos a palavra escrita. Tudo que é suficiente para a nossa salvação, para o nosso crescimento, para a nossa vida, está registrado na palavra de Deus. Não precisa nem de mais nem de menos. O que é necessário para chegarmos aos céus está na palavra. Vamos ver em Romanos 15:4. Romanos 15:4. Não, o nosso termo aí no português é esse. No português nós temos o passado, o presente e o futuro. Aí nós temos as divisões que nós vamos entrar. 15, verso 4, né? 15, verso 4. Mas como nós estamos dizendo, esse perfeito, aliás, esse incompleto, que também é o nosso imperfeito, tem várias conotações. Vamos lá, leia aí. Porque também, 15:4, né? Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Muito bem. Tudo que dantes foi escrito para o vosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, tudo que está escrito aqui é o necessário para a nossa salvação. Deu para entender? Então, naquela época, quando se fazia uma aliança, os termos da aliança eram lidos, escritos e lidos publicamente. Então, vamos dar um exemplo. Todas as nações do mundo, na sua maioria, não diria todas, elas possuem as suas constituições. Elas rezam os deveres, os direitos de cada cidadão e o que o Estado pode fazer pelo cidadão, como a nossa Constituição de 88. Então, o que está escrito e que não pode ser alterado, por isso que na Constituição Federal existem as cláusulas pétreas, aquelas que são intocáveis, inalteráveis, para dar segurança ao brasileiro, para dar segurança ao cidadão. Semelhantemente à Bíblia. A Bíblia, nada dela pode ser alterado, pode ser mudado, pode ser modificado, porque já é a palavra de Deus. Então, quando alguém diz assim, Deus está me revelando algo novo, isso é muito sério e prejudicial, porque se ele está revelando algo novo, e como é que fica a palavra dele? Está velha, ultrapassada? Ou o mais interessante é o novo que ele está te revelando? Agora, se o irmão disser, Deus me revela pela palavra dele, que a palavra dele já está revelada, ele me ilumina pela palavra, aí é o correto. Deus me fala pela sua palavra, é o mais correto. Segundo a palavra de Deus, é o mais correto, porque essa aqui é a maior profecia. Não tem uma profecia que um crente ou um profeta não fale que a Bíblia não fala. Eu vou dar um exemplo aqui. Profecia de que as coisas vão piorar, está na Bíblia. Profecia de que vai ter doença, está na Bíblia. Profecia de que as coisas vão de mal a pior, está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. A profecia que Jesus vai voltar, está na Bíblia. Profecia de que muitos serão enganados, está na Bíblia. Profecia de falsos cristos, está na Bíblia. Profecia de falsos pastores, falsos líderes, está na Bíblia. Então há muitos que querem surpreender o público com aquela ideia de que é o escolhido, de que é o bambambam, aí diz, Deus está me revelando. Pastor, e o senhor não crê que Deus revela algo
Deus não quer. Pronto, eu creio que Deus pode usar, mas o que é necessário para a nossa vida espiritual já está tudo na Bíblia. Se não fosse, eu não iria ler aqui para vocês Romanos capítulo 15, verso 4. Tudo que dantes foi escrito, olha aí de novo, olha o que diz. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para quê? Pela paciência e consolação. Foi escrito para quê? Foi escrito, é algo isto aí. Foi escrito para quê? Pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Para que, pelo que está escrito, tenhamos esperança. É o que está escrito, gente. É por isso que eu sempre gosto de citar aquela frase de um autor desconhecido. Ele diz assim: eu dou mais por uma vírgula do que está escrito, por uma tonelada do que eu disse. Uma pessoa pode dizer uma coisa bem aqui, amanhã ela alterar outra. Imagine se nós não tivéssemos a Bíblia hoje, com tanto de profetada que tem no nosso meio. Como é que não seria a crença das pessoas? Agora, se você quer uma crença assente, firme, verdadeira, vá para o que está escrito. Vá para o que está escrito. Isso é muito interessante. Então, como Deus fez a aliança, a Bíblia diz, Moisés escreveu. Moisés escreveu. E quando diz que Moisés escreveu, esses termos da aliança, sempre eles deveriam ser relidos, repetidos para a memória do povo. E para que essa leitura era feita, pastor Zé? Para lembrar os termos da aliança e de como cada israelita deveria viver. Quer ver um exemplo? Deuteronômio 31, verso 10. Olha o que diz a palavra, você pode acompanhar comigo. Deuteronômio 31, verso 10, está escrito assim, a palavra de Deus. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa do tabernáculo. Aí você vê no 9, e Moisés escreveu esta lei e deu aos filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ou seja, tanto os sacerdotes, como os levitas, como os anciãos, deveriam se lembrar dos termos da aliança, daquilo que estava escrito. Ok? Então é muito importante que você atente. Moisés recebeu a ordem de Deus para escrever. Ele escreveu, e esses termos eram sempre lidos. Aquilo que havia sido escrito era lido, era repetido publicamente em alto e bom som. Quando você lê Esdras, capítulo 8, a Bíblia diz, e leu Esdras a lei do Senhor para com o povo. Ou seja, aquilo que já estava escrito. Nós não precisamos de nada novo, não precisamos de uma Bíblia nova, não precisamos modificar nada. Aqui está o que é necessário para a nossa salvação. Aqui está o que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, o que está escrito é o necessário e fundamental para as nossas vidas. Quando você observa aqui, ainda o texto prossegue, dizendo aí no verso 4, olha, e Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. O que Moisés escreveu? Coisas da sua cabeça? Sua ideia? Seus pensamentos? Não, ele escreveu apenas aquilo que o Senhor Deus ordenou que ele escrevesse. Ok? E levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte. Esse altar aqui ao pé do monte simbolizava a presença de Deus. E 12 monumentos segundo as tribos de Israel. E os 12 monumentos falam da tribo de Israel. Aqui são monumentos simbólicos. Então, quando você atenta para isso, você pode observar que, na verdade, o texto aqui está fazendo menção à presença de Deus quando se faz relato a esse altar ao pé do monte. Ok? Mas a nossa ênfase aqui nesta manhã é falar a você sobre a importância do que está escrito. Moisés escreveu. Você quer um exemplo? Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Vamos lá. Mateus 4. Está aí com a sua Bíblia? Então nós vamos começar lendo o verso 4. Mateus 4, 4. Ele diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito. No presente do indicativo é grafo, mas o texto no original aqui, o verbo que está aparecendo lá, está no perfeito. Olha que lá no hebraico é no incompleto, escreveu, ok? Agora, aqui no texto está no perfeito.
Qual é a importância desse perfeito, pastor Zéu? Esse tempo verbal no grego, ele aponta para algo que foi escrito lá atrás, mas que tem resultado ainda hoje no presente. Quando Jesus disse assim, está escrito, ele está dizendo, Moisés escreveu, aí está escrito e tem efeito até hoje. É algo que foi escrito lá, mas que o seu resultado permanece para sempre. Deu para entender agora? Então, quando Jesus diz está escrito, o está escrito funcionou lá e funciona até hoje, porque é palavra de Deus. Ele prossegue, Jesus, falando para Satanás, vamos ver o verso 7. Novamente Jesus diz assim, disse-lhe Jesus, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí se você pegar isso aqui, você vai para o Salmo 91. O Salmo 91. Ou seja, o que está escrito lá tem resultado no presente ainda hoje. Essa ação permafeita, como diz um gramático, ela foi feita lá, mas tem o seu resultado presente. Quando Jesus disse assim, tetelestai, está consumado. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Quando ele diz essa expressão, tetelestai, é algo que foi feito lá atrás, lá na cruz do Calvário, mas até hoje, quem aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, tem a solução até hoje. Até hoje. Entendeu? Então, quando Jesus diz está consumado, ele estava deixando bem claro. João 19,30, né? Quando você lê João 19,30, ele diz, está consumado. Ou seja, ele consumou lá na cruz, mas os resultados permanecem até hoje. É completo. Ele disse assim, está consumado, eu cumpri, acabou. Mas esse acabou é a obra perfeita que ele realizou. Mas os seus resultados continuam para todo sempre, até o dia de nós entrarmos nas mansões celestiais. Deu para entender? Você está vendo aqui a importância do poder do que está escrito? Nós não precisamos mais nada. E se você analisar ainda em Mateus 4,10, novamente Jesus diz para Satanás, também eu te digo, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O que Jesus deu valor ao que estava escrito. Jesus não inventou nada, Jesus não criou nada. Há pessoas que quando falam de batalha espiritual, batalha contra o diabo, criam um monte de coisas mirabolantes, coisas loucas, mas não querem se voltar para o que está escrito. Então, quer ter uma boa fé, quer ter uma boa crença, quer se firmar, se volte para o que está escrito. Se volte, creia no que está escrito. Veja bem, E aí você diz assim, pastor Zéu, é assim, o que eu faço para ter uma vida alegre, uma vida, 1 João 1,4. O que eu faço para ter uma vida alegre, uma vida dinâmica, uma vida cheia de Deus? Volte para o que está escrito, você não precisa de outra coisa. Quando tua vida estiver fraquinha, vá para a Bíblia, lê ela. Quando você se esquecer de alguma coisa, volte para os termos da aliança. Se lembre com quem você fez a aliança. Não precisa você andar atrás de novas coisas. Vamos lá, 1,4. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Pronto. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Ou seja, que coisas são essas? A velha história do amor de Deus. Do Cristo que morreu por nós. Então, o que está escrito é o que é necessário, é o suficiente. Povo de Deus, vamos aprender isso. Aí fica crente atrás de profeta, atrás de pastor, atrás de gente que revela CPF, revela carro, revela placa. Tá tipo um culto de sincretismo, um culto. Eu vi agora uma pessoa dizendo que ela era dessas crenças de que envolvia o ocultismo, e ela disse que está vendo isso demais nas igrejas. Vocês já imaginaram ir para o culto? Ah, não, o fulano está revelando meu CPF. Qual é a vantagem de revelar o meu CPF? Me diga aí. Qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem de revelar uma doença se tu não cura ela? E vocês podem observar, a maioria dessas pessoas que revelam, coloca um paralítico na frente dele que ele não faz andar. Você poderia ver se ele tinha poder mesmo? Coloca um paralítico na frente dele. Coloca um canceroso na frente dele. Mas não, agora adivinhar CPF, identidade, data. Ele me revelou isso aqui em 1980. Bote na frente dele um paralítico, um mudo, um surdo,
e manda ele fazer naquela hora, sem adivinhação, sem nada. Ocultismo é força satânica. Isso está acontecendo no nosso meio. Eu não dou um valor por isso. Eu dou valor daqui. Eu dou valor ao que está escrito. É isso aqui, ó. Eu dou valor a isso aqui. Se isso aqui não gerar crença em mim, não gerar fé em mim, não gerar espiritualidade, o que vai gerar? O que vai gerar? Nada. Então vamos continuar contando e cantando a velha história. Vamos continuar crendo no que está escrito. E o Senhor Deus nos abençoe. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Te louvamos por tudo, Pai. Nós queremos viver o Evangelho, nós queremos viver a Bíblia, nós queremos viver a tua palavra. Ser conosco, nos dá vitória. Assim, Pai, nos ajuda, nos fortalece. Enche-nos do teu poder. Dai-nos uma manhã abençoada em que teus filhos se firmem na palavra. Creiam, todos eles, no que está escrito. Ajuda, em nome de Jesus pedimos. Amém. Deus abençoe. Bom